Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos, né? E toda a sua família, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Então vamos continuar aí com as nossas leituras, meditações, instruções, né? Acerca desses assuntos que nós estamos colocando aí, né? Paramos aqui no Mateus 23, no capítulo 14, que nós estamos falando aqui dos frutos, né? Os frutos dos falsos cristos, que o Senhor Jesus várias vezes nos aconselhou acerca dos falsos cristos que iam aparecer, né? Não é isso? Então ele disse que pelos seus frutos nós vamos conhecer esses falsos cristos. E vimos também que isso é um sinal que ele revelou, né? Que haverá no final dos tempos, particularmente antes da sua segunda vinda, antes do arrebatamento da igreja, que vai ser uma profusão de falsos cristos, falsas religiões, né? Que vão confundir as pessoas e, se possível fora, poderá confundir até os escolhidos. É o que ele disse, né? Então nós estamos aqui vendo o quê? Vendo quais são os frutos desses falsos cristos, para que a gente possa discerni-los, né? Então essa é uma palavra-chave também para nós, né? O discernimento. O discernimento das coisas, das pessoas, das situações. Nós precisamos aprender a fazer isso, precisamos fazer isso. E nós fazemos isso com o conhecimento da palavra. O que nós vamos fazer? Nós vamos medir, né, os frutos dessas pessoas com o prumo, né? Com o prumo, com o nível e com a linha, né? Que é exatamente a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra para a gente poder exatamente colocar tudo no nível, tudo no prumo, né? É isso? Então é o que nós estamos vendo aqui. Ver os frutos, né? Os frutos das pessoas, das coisas, das situações, os frutos dos falsos cristos, que são capazes de enganar até aqueles que foram escolhidos, se eles não estiverem vigilantes. Então, como nós estamos à procura, né, e na perseguição, digamos assim, das virgens prudentes, então nós temos que nos tornar prudentes mesmo, ou seja, ouvir a palavra e executá-la. Então nós paramos aqui no versículo 14 do capítulo 23 de Mateus, vamos para o 15, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha aí que palavra dura, né, irmãos? Palavra dura essa. Então ele está falando aqui, com quem que ele está falando? Ele está falando com as religiões daquela época, né, com os grupos religiosos, né, com os falsos cristos, né, daquela época, os falsos profetas, né? E ele está dizendo aqui que eles são hipócritas. Por quê? Porque eles percorrem distâncias enormes, né, para fazer adeptos. Essa que é a missão deles, né, os missionários aí, né, que a gente tanto vê falar neles, né. Então os missionários estão atrás de adeptos, de prosélitos. Prosélito é um adepto, né? E aí o Senhor Jesus fala uma coisa terrível, que depois de o ter desfeito, né, seu seguidor, digamos, né, seu adepto, seu prosélito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. São filhos do inferno, tanto aquele que ensinou, quanto aquele que o tornou adepto, né? E o adepto, ele ainda fica pior do que o ensinador. A condição dele é pior do que a do ensinador.
porque ele abraça aquilo ali. O que é um adepto? O adepto ou o prosélito é aquilo que a gente chama hoje, atualmente, do fundamentalista, né? Não sei se os irmãos já ouviram essa palavra. Deve ter ouvido, porque ela anda por aí em todos os caminhos, né? O fundamentalismo religioso é o adepto. Ele é capaz de fazer qualquer coisa por causa da sua organização religiosa. Inclusive cometer genocídios, mortes, tudo. Comete todo tipo de safadeza, todo tipo de crime, todo tipo em nome exatamente da sua religião. Porque ele é um fundamentalista, né? Ele é um cego. Ele é um cego. Né? Então ele vai dizer que cegos que conduzem, já disse em outros textos, né? No versículo 16, ai de vós, condutores cegos, olha aí, ó. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Hã? Cegos. O fundamentalista religioso, o prosélito ou o adepto, ele é um cego. Ele obedece cegamente à voz do seu chefe. Cegamente ele obedece. Por isso é que ele é um fundamentalista. Por isso é que ele é um filho do inferno, pior do que o seu líder, que foi o que o Senhor Jesus disse ali no versículo anterior. Versículo 17, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual que é maior? O material ou o espiritual? É isso que ele está dizendo aqui. Qual que é maior? O material ou o espiritual? Então os cegos estavam dando valor ao material, né? E o espiritual estava deixando de lado. 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Olha aí, tá vendo? O que o sistema religioso ali estava fazendo, os escribas, os fariseus e os sacerdotes e os sabios lá? O que eles estavam fazendo? Eles estavam mudando a lei de Moisés. Estava dizendo que aquilo que eles estavam falando estava na lei de Moisés. Por isso que o Senhor Jesus disse, né? Eles estão assentados na cadeira de Moisés, mas eles estão em completa desobediência à lei de Moisés. E por isso é que eles não receberam o Senhor Jesus. Eles foram enganados, né? Por eles mesmos. E aí vai, né? E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. No 23 ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha aí, o que ele está falando aqui? Aqui ele já está falando um pouco do sistema econômico, né? Que eles estavam o quê? Estavam cobrando o dízimo de coisas insignificantes, exigindo o dízimo de coisas insignificantes. Ou essas culturas aí, ó, o hortelã, o endro e o cominho, ele não tinha nenhuma importância na economia de Israel daquela época, pelo que se sabe. Mas eles estavam mudando, eles estavam dando preferência ao dízimo, né? E se esquecendo do juízo, da misericórdia e da fé, ou seja, de cumprir a lei, né? Estava se esquecendo do cumprimento de toda a lei moral e de todas as ordenanças da lei, né? Aí estavam dando importância ao dízimo. Ó, quem pagar o dízimo está livre. E quem pagar o dízimo de qualquer coisa, né? Até do hortelã, do endro e do cominho.
24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Olha aí. O condutor cego é o líder cego, né? São os pastores cegos, né? O que é isso aqui? Coa um mosquito e engole um camelo. Quer dizer, aqui o camelo aqui é o animal mesmo, né? O animal é de um porte bem grande, né? E o mosquito é um animalzinho bem pequenininho, né? O que significa isso? Que eles estavam fazendo questão de coisas pequeniníssimas e estavam esquecendo das grandes coisas. E o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, aqui no 25, voltando, né? Não, no 25 não, no 23. Ele diz o quê, ó? Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, deve fazer as pequenas e as grandes. Não omitir as grandes em função das pequenas e vice-versa. Aí, irmão, já tem 11 minutos que eu estou falando, viu? Então vamos parar por aqui hoje, né? E paz seja com todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.